Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Casemiro e hoje eu quero mostrar para você como você faz a sincronia de uma biblioteca de documentos, tanto do OneDrive for Business quanto do SharePoint, tá? O mesmo vale para o OneDrive pessoa física. Bom, uma vez dentro do seu ambiente, do seu sistema operacional, vou fazer hoje com vocês aqui pelo Windows, tá? Método já para 2026, ok? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é acessar o ambiente aonde a biblioteca se encontra. Eu vou acessar aqui meu Microsoft 365, m365.cloud.microsoft. Essa é a URL atual para acessar o Microsoft 365. Vai pedir para ingressar, entrar, sign-in. Ó, já pegou as credenciais aqui do sistema operacional, porque eu tenho a minha conta conectada aqui no meu Windows, né? Windows Professional, tudo certinho, atualizado, e a minha conta ela está aqui em configurações. Abriu aqui, vai para contas. Olha lá, mais para baixo aqui no centro, trabalho ou escola, e está aqui minha conta corporativa de Microsoft 365 conectada através do Microsoft Entra ID, o novo Azure AD, certo? Então, uma vez aqui, a gente vai aqui para aplicativos, que é lá que a gente vai ter acesso ao OneDrive, que muito embora apareça como OneDrive, não é o mesmo OneDrive do Hotmail da conta pessoa física. Este é o For Business, tá? E a infraestrutura dele é SharePoint, você pode ver aqui, ó. My Profile de SharePoint. Espaço pessoal, nominal, individual do seu repositório de documentos aí do seu Microsoft 365 corporativo. Ok, então tá aqui a raiz da biblioteca chamada Meus Arquivos. Este é o produto, o OneDrive for Business, né? 1 terabyte, a partir de 1 terabyte nessa raiz de hospedagem de documentos. Como minha máquina nunca foi conectada ao meu OneDrive for Business, então ela está com uma única nuvenzinha cinza dizendo que não tem conexão nesse momento. Se eu clicar aqui, ele pede para eu entrar. Então vamos lá. Eu vou pedir para entrar. Vou até dar um minimizar aqui para a gente... Olha lá. E ele já reconheceu minha conta, já até colocou aqui para mim. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está entregando as credenciais para o aplicativo OneDrive Sync? Este é o aplicativo nativo que já vem instalado no Windows. Você não precisa baixar e instalar. Eu poderia ter iniciado ele por aqui também, ó, digitando iniciar OneDrive. Olha ele aqui, ó. Ele já vem instalado no sistema operacional Windows, tá? E quem entregou a credencial correta? A conta conectada de Entra ID lá no meu Windows 11, que é Pro ou Enterprise, então aceita conectar, ele está preparado para o diretório corporativo. Se não aparecer, problema nenhum. Eu preencho na mão e clico aqui em Entrar. Veja, agora ele pede a senha da conta. Acesse o seu MFA, muito importante ter um segundo fator de autenticação. Usuário e senha não é mais seguro nos dias de hoje. Hacker quebra fácil. Tenha um aplicativo MFA no seu dispositivo móvel, no seu celular, SMS, OTP para chegar no e-mail. Tenha um segundo fator de autenticação, não só a senha, tá? E aí, se você for trabalhar com contas Microsoft, ou não Microsoft, eu indico o próprio aplicativo da Microsoft, que é o Microsoft Authenticator, ok? Olha só, sua pasta do OneDrive for Business. C Users, Maurício Casemiro, OneDrive, Vision Share Consult. Ele vai mapear, tá? O que ele faz aqui? Ele está mapeando um lugar que é local e está referenciando o lugar da nuvem que é HTTPS, tá? Então eu vou manter esse mesmo local, não vou construir, não vou criar nenhum diretório local diferente, ele já está com um diretório perfeito aqui. Users de usuário, Maurício Casemiro, que é o meu usuário dessa máquina aqui. OneDrive, Vision Share Consult, mostrando que é um OneDrive empresarial, corporativo. Vou clicar em avançar. E aqui ele já me oferece para fazer backup das minhas bibliotecas locais. Muito atenção, o que é isso aqui? Bem, a gente sabe que quando a gente acessa o explorador de arquivos do Windows, antigamente ele tinha um nomezinho chamado Windows Explorer, é que a tradução é a mesma coisa, né? Mas hoje é explorador de arquivos do Windows, tá? Nós temos as bibliotecas locais, que são lugares C2 pontos, tá?
antigamente chamado de HD, né, não mais hoje. Hoje a gente tem SSDs, né, que são os discos de armazenamento aí de estado sólido. Vamos chamar de dispositivo de armazenamento, porque falar disco também é falar do HD, porque o HD era disco, hoje não é mais disco. Então, se a gente vier aqui para a área de trabalho, se a gente vier aqui para downloads, documentos, imagens, músicas e vídeos, são bibliotecas locais, C2 pontos, dispositivo local. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte: você quer automaticamente fazer um backup e tudo que você salvar em documentos, que é essa biblioteca local, imagens e área de trabalho, que são 3 lugares que a gente usa muito, usa bastante. Então ele faz pra gente. O que ele vai fazer aqui é, tudo que eu salvar nesses lugares, eu ainda vou ter a sensação que eu vou estar salvando somente na máquina. Mas não, ele já vai automaticamente criar um espelhamento na minha nuvem do OneDrive for Business. Tem espaço pra caramba lá, muitas vezes tem mais espaço do que meu próprio HD. Porque lá é 1 terabyte na nuvem. Então ele já vai backupear automaticamente essas bibliotecas de documento, tá? Pode ver que área de trabalho e documentos, de fato, não tem nada lá. A área de trabalho é isso aqui, tem só o ícone do Microsoft Edge aqui. Documentos, não tem nada lá. Já imagens, foi criado alguma coisinha, já tem alguns screenshots ali, algumas capturas de tela que eu fiz aqui em aulas anteriores. É por isso que ele está reconhecendo 83 KBs aqui. Eu vou ligar as chavinhas das bibliotecas que eu quero sincronizar, tá? E vou clicar em iniciar backup. Eu recomendo que vocês façam isso, porque vai estar backupeado, criptografado na sua nuvem corporativa Microsoft, que você já conhece, a segurança, a conformidade, a governança de dados, está aqui. Configuração pronta. Arraste ou mova, ele vai basicamente ensinar como é que trabalha, tá vendo? Compartilha arquivos, o on demand para mostrar quando é que está 100% online, parte local, ou totalmente online, ó, totalmente online, totalmente local, e parte local, parte online. Quando ele baixa apenas alguns binários para editar aquele arquivo. Te apresenta o OneDrive Mobile App, que é o aplicativo móvel aí, né, de smartphones ou até de tablets, no caso da Apple, iPhone, iPad, porque a arquitetura da Apple é bem fechada. E no caso dos tablets e smartphones Android, aí tem vários no mercado, com vários hardwares aí, Samsung e por aí vai, né? E que você pode também ter o OneDrive App Mobile para Android, instalar e sair utilizando. São os 2 players que nós temos hoje atualmente, tá? Ok, obtenha o aplicativo móvel agora? Preciso, depois você pode no seu celular baixar, tá? Lá na lojinha procura por OneDrive, que vai ter o OneDrive App Sync, que é o aplicativo sincronizador das bibliotecas, dos 3 tipos de bibliotecas da Microsoft. Biblioteca OneDrive, pessoa física, lá da conta Hotmail, MSN, Live, Outlook.com, é a mesma conta. 4 domínios diferentes para a mesma conta. E bibliotecas de documento também de OneDrive for Business e de SharePoint, tá? São 3 tipos de bibliotecas que a Microsoft tem aí, que a gente pode considerar. Vou clicar em mais tarde e vou clicar em abrir a minha pasta do OneDrive. Ele vai abrir agora uma pasta sincronizada. Primeira coisa que você vai perceber quando você sincroniza a sua conta de Microsoft 365 é que seu OneDrive for Business ele já sincroniza a raiz dele aqui. Olha que legal. Primeira coisa que eu vou ter ali, ó, attachments, que são essa aqui é uma pastinha que é criada sistematicamente, eu já dei aula sobre isso, tá? Sobre pastas sistêmicas, que é criada automaticamente com a conexão do OneDrive for Business com o Exchange Online, que é o servidor de nuvem do Microsoft 365 de correio corporativo, de e-mail empresarial, né? Lá no Exchange, para quem está fazendo minhas aulas de Outlook, de Microsoft 365 de Exchange, ou que viu alguma coisa no meu canal gratuitamente, sabe que eu sempre falo que tem 2 métodos hoje de você fazer, criar um e-mail e anexar um arquivo, um documento ao e-mail. O método tradicional, que vai usar o próprio Exchange para anexar esse arquivo, e também o método de arquivo hospedado, que na verdade usa o seu OneDrive for Business e cria um link lá no corpo do e-mail. Bem legal, porque você pode determinar quem é que vê, quem é que baixa, quem é que edita direto na nuvem, sem precisar baixar necessariamente para a máquina, né? É um novo método de anexagem, tá? Mais moderno. Por conta disso, por conta dessa conexão, cria-se uma pasta automaticamente de attachments, tá? Às vezes vai estar em português aqui para vocês, tá? Anexos. Não exclua essa pasta, porque ela existe para que exista a conectividade, a integração entre Exchange e OneDrive for Business, tá bom? Exchange e SharePoint, tá?
Arquivos de Microsoft Copilot Chat também é sistêmica, não joga fora essa pasta, porque é a conectividade que existe entre o seu OneDrive for Business e o GPT da Microsoft, o Copilot, tá? O Microsoft 365 Copilot. Muito bem, essa pasta eu gerei também. No mesmo dia, foi no dia 16 do 11, tá vendo? Na verdade, ele sincronizou tudo hoje e tá trazendo a data de hoje, ó, 16 do 11. Mas é uma pasta que eu tinha colocado como teste a pagar e um boletim lá dentro. Eu vou deixar ela aqui por enquanto, que a gente vai mexer com ela ainda, vai fazer exercícios com ela, tá? Aí eu vou ter, olha lá, com ícones específicos. Ué, o que é isso aqui, pelo amor de Deus, dentro do meu OneDrive for Business? Área de trabalho com um ícone da área de trabalho local, documentos e imagens. Bom, a gente começou a fazer o backup. Então, é um espelhamento, é uma pasta especial, portanto chamada de biblioteca. Eu posso falar que é uma biblioteca sincronizada dentro da biblioteca do OneDrive for Business, tá? Tudo o que eu fizer aqui na área de trabalho, aqui em downloads, aqui em imagens, eu já estou fazendo na nuvem. Por isso que é backupeado automaticamente, certo? Bem, sincronizei. Gente, sincronizei a minha máquina, neste caso um Windows, com o meu OneDrive for Business. Como é que eu faço para sincronizar as minhas bibliotecas de documento do SharePoint? Que é outro tipo de biblioteca. Essa aqui é pessoal, é individual, é nominal. SharePoint não. SharePoint é organizacional. Quem me coloca lá é o meu TI. Quem me autoriza, desautoriza, revoga acesso, não sou eu, usuário convencional. É minha alta administração, é o meu TI. Então eu preciso primeiro que o método de sincronia, ó, vamos ver o que aconteceu aqui primeiro, tá vendo? Ó, o aplicativo já tá azulzinho aqui, com a nuvenzinha azul, não tem mais aquela barrinha de corte, ele tá funcional. Se eu entro aqui, ele diz que os meus arquivos já estão corretamente sincronizados do meu OneDrive for Business e mostra o que chegou de novo, ó lá. O boleto ele está aparecendo, ele sincronizou a 7 minutos. As screenshots que estão, na verdade, nativamente e naturalmente, na biblioteca de imagens do meu Windows aqui, mas como eu pedi para fazer um backup automático, está na nuvem agora. Tudo que estava aqui já foi para a nuvem, espelhado naquela biblioteca sincronizada de nuvem. Então aparece aqui também para mim. Essa é a questão, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em configurações, olha lá. Clica normalmente na nuvenzinha colorida, que significa OneDrive for Business, tá? Com dúvida? OneDrive Vision Share Consult. Opa, tem o nome da minha empresa na frente? OneDrive profissional, empresarial, for business, para empresas, tá bom? Eu gosto de usar bastante nomenclaturas para você fixar e não esquecer mais. Você vai clicar nessa roda dentada, nessa settings, né? Nessa engrenagenzinha aqui de configurações. Geralmente, para tudo, a engrenagenzinha ela é configurações, né? Quando você clica, aparecem 4 opções. Eu vou na primeira, que na verdade repete o que a gente quer, que é configurações. De novo, tem o ícone de roda dentada, de settings, e a gente vai para configurações. Somente para deixar algumas coisas já previamente configuradas corretamente dentro de boas práticas, tá? Backup na nuvem a gente já ligou, não precisa vir gerenciar backup. Tá tudo ligado, ó lá. Agora tá ativo o backup. Se você quiser desligar o backup de alguma biblioteca local, eu não quero mais fazer backup da minha pasta de imagens, da minha biblioteca de imagens local aqui do meu Windows. Você vem e desliga. O que já tá lá fica. Mas fica cortado, desincronizado. O que você faz aqui na biblioteca local já não reflete na biblioteca espelhada de nuvem. Isso se você quiser tirar. Ou tirar os 3, né, desligar todos os backups aqui. Então essa parte já está pronta, a gente não precisa mexer. Mas em preferências, está aqui, ó. Inicie o OneDrive quando eu entrar no Windows. A instalação e a configuração padrão, a gente acabou de fazer ela, já liga isso aqui. E é bom que ligue, porque esse tipo de coisa, ela só funciona bem quando ela funciona full time. Não precisa você ir lá clicar para funcionar, porque senão você vai esquecer. Você vai ligar a máquina com coisa para fazer, correria, urgências, apagar incêndio, vai esquecer de ligar a sincronia do OneDrive. Aí vai que você trabalha, fica tudo aqui local, não sincroniza com o seu servidor e você perde o trabalho. Então deixa ligadinho isso aqui, tá? Pausa de sincronização quando esse dispositivo está em uma rede média, rede medida, que ele diz aqui, né? Deixa ligado, porque se você tiver em uma rede fraquinha, um Wi-Fi capenga, um 4G capenga, enfim, uma rede de internet capenga, ele vai dar prioridade para as suas prioridades que você está trabalhando, vai dar uma pausa na sincronia, se tiver uma fila de arquivo muito grande para sincronizar, tanto para subir quanto para descer, se você estiver exigindo esses arquivos, abrindo arquivos que estão hospedados, e aí quando normalizar a internet, ele despausa e volta a sincronizar o que precisa sincronizar nos bastidores, em background, em segundo plano, tá bom? Em configurações avançadas, você precisa clicar aqui, ó, limitar a taxa de download, aqui é mais específico, tá? Você vai limitar a quantos kbytes a taxa de download vai utilizar
para fazer sincronia. Só que só faz sentido quando a sua rede ela é fraca, quando o seu Wi-Fi é um Wi-Fi não muito bom, uma internet não muito boa, você está começando a implementar o Microsoft 365, o SharePoint, o OneDrive for Business na sua empresa, tem muitos usuários, então você limita a taxa de download por máquina que está fazendo a sincronia, porque senão, se você começar a deployar, a fazer o deploy de várias máquinas ao mesmo tempo, a sua rede vai sentar, sua internet vai sentar. Né? O que é a internet sentar? A internet fica fraca, cair, as outras aplicações não conseguem conectar, dá erro de conectividade, né? Porque tem muita demanda. É muito usuário novo começando a sincronizar um monte de arquivos, querendo fazer I/O, subindo tráfego e descendo tráfego para poder a sincronia funcionar para todo mundo de uma vez só. Então, ou você faz se organiza num calendário onde exija da internet em algo mais compassado, né? Vamos fazer esse usuário aqui agora, daqui depois a gente faz outro, terminou esse departamento a gente faz outro, ou você bota todo mundo, sai deployando todo mundo, mas já sai deployando limitado, para poder você ter a sua internet distribuída, até que todo mundo tenha tudo que precisa sincronizar, sincronizado. Aí depois você pode liberar, porque daí é residual. Aí é o trabalho normal do dia a dia, cada um do usuário solicitando ali a movimentação de tráfego de internet, subindo dados, descendo dados, tá bom? Limitar a taxa de carregamento, mesma coisa. Olha lá, ajustar automaticamente ou limitar para um valor mais manual, ok? Aqui é mais avançado mesmo. O OneDrive, aqui é o arquivo sob demanda, é um recurso bem legal, né? Que é o On Demand. O OneDrive baixa arquivos de nuvem para este computador na sua primeira vez que você o abre. Para alterar o acesso offline a todos os seus arquivos, selecione a opção abaixo, liberar espaço em disco de tudo de uma vez ou baixar todos os arquivos para ficar tudo offline. E você desconectar da internet, trabalhar com seus arquivos offline. Quando você reconectar, o aplicativo reconhece e fala: opa, estou online, deixa eu subir o que foi trabalhado enquanto eu estava offline. Isso para tudo, para todos os arquivos de todas as bibliotecas, tanto a do OneDrive for Business, que é nominal individual, quanto para as bibliotecas de documento do SharePoint. E quiçá uma conta pessoal que você tenha conectado no seu OneDrive pessoa física, também porque é o mesmo aplicativo sincronizador que sincroniza na sua biblioteca pessoal do seu OneDrive for Business pessoal, da sua conta Microsoft pessoal, tá? Que é diferente dessa, é muito importante lembrar sempre. Bem, quais são as pastas que eu vou querer sincronizar do meu OneDrive for Business e as que eu não vou querer sincronizar? Também tem essa. De repente, existem pastas que você criou que estão hospedadas na raiz do seu OneDrive for Business, ou não precisa ser raiz, pode ser uma subpasta, sem problema, você vai entrando na hierarquia aqui, tá? Que você não quer sincronizar com a máquina, você só quer que ela exista, que ela esteja hospedada com arquivos hospedados, mas você não quer trabalhar com ela de forma sincronizada na sua máquina. Na sua máquina, você quer apenas enxergar pastas essenciais sincronizadas para trabalhar aqui no seu explorador de arquivos, no caso do Windows, explorador de arquivos do Windows, no caso do Mac, o Finder do Mac, tá? A gente vai falar também sobre o Finder do Mac. Basicamente a mesma coisa lá, tá? Funciona do mesmo jeito, é muito familiar como funciona aqui no Windows e lá no Mac da Apple, né? No sistema sistema da Apple. Então aqui, por exemplo, se eu não quiser sincronizar a pasta teste apagar que eu criei, eu simplesmente tiro a seleção e dou um OK. Ele passa a não sincronizar mais com a minha máquina essa biblioteca. No momento ela está sincronizando, tá? Como eu mostrei, tá aqui, ó. OneDrive for Business, teste apagaram ela lá. Se eu tirar aqui e der um OK, ela some de lá e não sincroniza mais. E nem nenhuma pasta que contenha dentro dela. Cuidado aqui, que ela é pasta mãe, ela pode ter várias dentro dela, tirou dela e das filhas, tá bom? Eu vou dar um cancelar porque não quero mexer em nada aqui. Bem, na parte, né, conta já passamos aqui, ó. Na parte de notificações, é bom você ligar as notificações do OneDrive, são duas, tá? E aqui em sobre, eu recomendo que vocês liguem aqui também, ó, a parte de OneDrive Insider, tá? Porque ela é bem estável. Obtenha atualizações prévias do OneDrive Insider antes do lançamento. Você recebe um pouquinho antes as novidades que estão chegando, tá? Então, como ela é bastante estável, esse programa exclusivo do Microsoft OneDrive Insider, eu recomendo que você ligue para ele já começar a receber as possíveis atualizações, tá bom? Bem, aqui está tudo configurado. Então agora como é que a gente vai fazer para sincronizar uma biblioteca de documentos do SharePoint em que eu recebi acesso através da minha gestão do meu TI? Muito simples. Vá até o seu Microsoft 365, m365.cloud.microsoft.com. Se o SharePoint aparecer aqui, já clica. Se não, se clica em todos os aplicativos e ele vai aparecer lá.
dependendo da sua licença, você vai ter lá o SharePoint, porque ele está presente desde a Basic até a E5, tá bom? Esperar carregar. Olha lá, primeiro acesso ao SharePoint, é uma conta nova aqui, eu estou indo junto com vocês aqui, tá? Avançar vai mostrar os recursos aqui de frequentes, de recentes, de seguidos, de links em destaque, de sugeridos. A gente vai ter aula exclusiva para isso, tá? E ele acessou algo que ainda não é nem o SharePoint. Isso aqui é um espaço de comportamento de acesso. Como eu não acessei nada, eu não tenho comportamento nenhum, tá tudo vazio. Tá uma bela de uma tela de bem-vindos aqui ao SharePoint, mas não tenho nada de sites sendo seguidos, nem listas de destaques, nem sites fixos, nem sites frequentes. E aonde que está meu SharePoint então? Bem, eu tenho que saber que na URL, o SharePoint, a raiz mesmo, a intranet, a famosa intranet, que ainda nem tem nome de intranet, tem nome de site communication ou de communication site, porque é um template. Existem dois templates, dois modelos de tipos de site no SharePoint, um site de comunicação e um site de equipe, que é mais funcional. De comunicação é mais informacional. A intranet é um site mais informacional, ela vem do template de site de comunicação, ou communication site, porque a nomenclatura natural é em inglês mesmo, tá? Então aonde que reside minha intranet? Bem, na raiz do produto. Qual é a raiz do produto? SharePoint.com, Vision Share Consult, que é o meu domínio Morea, o meu domínio de provisionamento ou meu domínio fallback, quando eu crio meu tenant, meu ambiente de Microsoft 365, né? Lá, por exemplo, quando eu criei visionshareconsult.onmicrosoft.com, porque eu estou alugando o data center da Microsoft. Não é meu. É da Microsoft, por isso que sempre tem o onmicrosoft.com. Depois, é claro, eu trouxe o meu domínio de propriedade, aquele que eu comprei e paguei, que está registrado lá no meu nome, que é o meu .com, .com.br, enfim, a extensão não importa. Trouxe para cá para o Microsoft 365, configurei para o meu e-mail funcionar com o meu domínio, com a característica da minha empresa, né? Só que no SharePoint, em especial, ele não vai adotar domínio de propriedade, que é o meu .com.br, .com, .net, como eu acabei de explicar. Assim como as outras aplicações adotam, Teams, Exchange, né? Não, aqui não. Aqui ele tem uma URL exclusiva, que é primeiro pedaço do meu domínio de provisionamento /fallback /Morea, que é o Vision Share Consult, ponto. Ele vai tirar o Microsoft e vai substituir por SharePoint.com. Simples assim. Aí ficou Vision Share Consult.sharepoint.com. Esta é a arquitetura, tá bom? Casemiro, eu sou um usuário, você está explicando coisa muito técnica. Calma. Esse Technicase que eu acabei de explicar aqui é nível 1, é básico para você entender a infraestrutura, tá bom? Eu não estou mostrando nada a nível 3, 4 de TI, não, muito técnico, não. Você mesmo que é usuário, é legal que você saiba disso. Bem, primeira vez que eu acesso, que eu falei, site de comunicação. Depois eu vou renomear para intranet para ficar mais fácil. Ele vem com o nome do template, do modelo, que é um modelo de site de comunicação. Ele já vai apresentar aqui à direita, pode ser que isso aconteça com você, muito provavelmente vai acontecer, o passo a passo, o step by step, para você começar a personalizar o que geralmente se personaliza numa intranet. Aplicar o modelo ao site, compartilhar o site com o seu time. Mas calma, vamos fechar isso aqui, porque vocês vão aprender isso aqui dentro do treinamento, tá? A gente está focando em OneDrive, porque o treinamento é de OneDrive, mas serve também para bibliotecas de documento. Bem, eu não criei nenhum site aqui no momento, nem site de equipe, nem site de comunicação, só tem a minha raiz criada, que é a intranet, ela precisa existir, porque ela é o início de tudo. Então a minha intranet, ela também tem uma biblioteca de documentos inaugural, que é a biblioteca Documentos. Todo site no SharePoint, seja ele de comunicação ou de equipe, ele terá na sua construção, na sua criação, uma biblioteca padrão chamada Documentos. Todo site terá. E a intranet não é uma exceção. Então, digamos que eu queira sincronizar com a minha máquina, eu só vou fazer uma modificação. Eu não quero que fique aparecendo site de comunicação, que é o template do tipo de site. Eu quero que já apareça intranet. Então eu vou fazer uma coisa aqui que você vai ver aí, mas você não terá acesso provavelmente porque você é usuário. Mas é bom que você saiba renomear o nome de um site. Vou fazer isso agora aqui, tá? Vou fazer rapidinho, você não precisa prestar atenção, porque provavelmente você não vai ter acesso, né? Provavelmente, só se você for um administrador aí de ambiente Microsoft 365, né? Delegado à área de
de SharePoint, né, administrador SharePoint, ou até um admin global. Se você não for, provavelmente você não terá acesso a isso que eu estou mostrando aqui agora, mas é bom que você entenda, né, que quando inclusive você pede para o seu TI criar um site, esse é o trabalho que ele vai ter, esse passo a passo que eu vou mostrar aqui. Coisa rápida, tá? Só para não ficar sem mostrar o que eu fiz, que é coisa bem simples mesmo, renomear um site. Painéis mais administrativos, né? Mas tudo bem. Olha lá, site de comunicação, minha intranet. Então só preciso renomear para intranet, que é algo que eu faço dentro das minhas boas práticas em qualquer consultoria que eu preste para cliente, que eu vá montar a intranet do cliente, personalizar, criar site, etc, etc, etc. Tá? Pronto. Não quero esse nome padrãozão aqui de prateleira, coringão. Eu já quero chamar de intranet. Nome disponível e tá feito. É isso aqui que o seu TI vai fazer, tá? Vou até sair do painel administrador aqui, ó. Sair desse outro administrador aqui, voltar para cá e dar um F5 que ele já deve ter refletido isso. Pronto, já refletiu. Olha aqui em cima, intranet, tá? Se eu for para a página inicial, olha lá para onde que ele vai. Raiz do SharePoint. Tá vendo? Mesmo com o nome modificado. Agora sim, deixa eu voltar para a biblioteca de documentos inaugural deste site de comunicação que é a minha intranet. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora para você, que é importante. Toda sincronia que você for fazer a partir de uma biblioteca de documento do SharePoint, é bom que você esteja na raiz da biblioteca. Não esqueça disso. Não vai ficar entrando dentro de pastinha, de pastinha, de pastinha, subpasta, subpasta, e querer sincronizar a partir de lá, que pode dar problema, no sentido de sincronizar a partir daquela hierarquia. É sempre bom que você esteja na raiz da biblioteca. Eu sempre recomendo. Eu estou na raiz da biblioteca de documentos, não tem nenhuma pasta criada lá, nem as pastas raízes, nem as subpastas, eu posso criar a partir de agora, tá vendo? Ó, nova pasta, novo documento do Word, .docx do Microsoft Word Online, por aí vai, Excel Online, PowerPoint Online, posso criar bastante coisas aqui, né? E eu vou simplesmente sincronizar a partir da raiz. Deixa eu puxar minha webcam para cá, tá lá. Tô na raiz, fui nas ferramentas contextuais da biblioteca e achei o sincronizar. Quando eu clico em sincronizar, quem é que ele puxa? Olha lá, abrir Microsoft OneDrive App Sync, o aplicativo sincronizador de bibliotecas da Microsoft chamado OneDrive App Sync. Opa! O que aconteceu aqui? Abriu, fechou, deu erro? Não. É porque está tudo configurado já, as credenciais estão todas estabelecidas e funcionando, ele já sincronizou. Olha só que bacana. Ué, cadê? Tá aqui dentro do OneDrive? Não, é uma biblioteca separada. O OneDrive for Business é paralelo a bibliotecas do SharePoint, não é dentro, nem de um nem de outro. Então ele veio parar aqui, olha que legal. Criou-se uma nova raiz de biblioteca, digamos assim, chamada Vision Share Consult. Ué, o nome da empresa? Sim, o display name da empresa. E a pastinha, ela é diferente, não é uma nuvenzinha, porque a nuvenzinha diz que ou é o OneDrive pessoal, ou é o OneDrive for Business, corporativo, que no nosso caso aqui só estou com a conta corporativa conectada. É nominal, é pessoal, é individual. Aqui já não, é organizacional. Como me deram acesso, eu consegui sincronizar. Se eu não tivesse acesso àquela biblioteca daquele site SharePoint, financeiro, comercial, marketing, jurídico, administrativo, nem enxergar o site eu enxergaria, muito menos conseguiria chegar até a biblioteca que está dentro do site e acessar a ferramenta de sincronia a partir da raiz dessa biblioteca que eu não teria acesso. Tá? Como eu tenho acesso à intranet e tenho acesso à biblioteca de documentos inaugural, né? E fui até a raiz e sincronizei, então começou a aparecer para mim aqui, ó, SharePoint, isso aqui é SharePoint. É uma pastinha que eu vou até fechar e clicar de novo aqui no explorador de arquivos. Para mostrar para vocês, ó, que quando você vai até o perfil do usuário, deixa eu entrar aqui, ó, usuários, Maurício Casemiro, ó lá. E aí eu vou deixar a visualização maior aqui, ícones grandes, ó, fica melhor de mostrar, tá? Então, essa pastinha verdinha com a setinha para baixo, vocês já conhecem, é a biblioteca de downloads local da máquina, né? Há músicas, tá? Vídeos, imagens,
né? Tem até outras que a gente não conhece muito bem, mas se a gente vem aqui, ó, desde o C2 pontos, a gente descobre contatos, jogos salvos, links, favoritos, pesquisas, tá? E a do OneDrive for Business, tá vendo? Essa aqui não tá ativa, por isso que não tá aparecendo aqui. Se eu colocar minha conta Hotmail aqui, ó, aparece uma segunda nuvem aqui, cinzazinha, para diferenciar, e aparece uma nuvem aqui embaixo chamada Maurício Pessoal, do meu Hotmail, do meu OneDrive, do meu Hotmail. Mas como não tem, ela fica meio que escondidinha aqui, só que aqui ela aparece, tá? Só não tá ativa, sincronizada. E agora, olha só, queria chegar até aqui para mostrar desse jeito para vocês. Uma biblioteca nova, uma biblioteca que não parte do meu C2 pontos, ela parte da nuvem, ela é diferente das outras. Essa aqui parte do dispositivo de armazenamento local, dispositivo de armazenamento local, tá? Essa parte da nuvem e aparece aqui para mim. Tanto que ela aparece num lugar diferenciado aqui embaixo, ó, perto de rede e este computador, com o nome da empresa. Ela é azulzinha e ela tem esse prédio comercial para te deixar bem claro na sua cabeça, para você lembrar, prédio comercial corporativo, SharePoint, tá bom? Muito bem, eu vou acessar ela por aqui então e vocês vão ver que como ela aparece aqui para mim é da seguinte forma: intranet documentos. Por que apareceu desse jeito aqui e o que é isso aqui? Primeiro ponto, isto aqui é a biblioteca de documentos da minha intranet. É assim que a gente lê quando ele sincroniza. Vamos voltar para o navegador. Olha lá. Aonde que eu tô? Eu tô aqui. O que é isso aqui? É a minha biblioteca de documentos. É a biblioteca de documentos da onde? Da minha intranet. Pronto, é essa a leitura. Só que quando a gente está no navegador, a gente olha primeiro para o site e depois da biblioteca. A gente tem uma leitura natural da seguinte forma, geralmente, tá? Bom, eu estou no site intranet, eu estou na intranet e eu vou acessar a biblioteca de documentos da intranet. Tá certo. Pelo navegador, a leitura visual é essa. Mas quando você sincroniza com o explorador de arquivos da sua máquina, a leitura é diferente. Ela é assim, biblioteca de documentos da intranet. Ou, se você quiser ler como você lê no navegador, não tem problema. Só faz um change, só vira a ordem aqui, ó. Eu estou na intranet acessando a minha biblioteca de documentos. E aí, se eu entro lá, eu tenho a raiz da biblioteca de documentos, que de fato não tem nada lá, tá? Então, vamos fazer apenas um teste aqui, ó. Vamos colocar o explorador de arquivos. Vou usar os Snap Views aqui, ó, do Windows 11. Biblioteca de documentos sincronizada à direita e o meu navegador à esquerda. Então estou com duas interfaces aqui. Interface à esquerda, aqui, browser, navegador, web e interface File Explorer, aqui, explorador de arquivos. O que eu vou fazer? Lá no navegador, eu vou criar uma pasta, tá vendo? Ó? Novo, pasta. Eu estou na raiz da biblioteca via navegador. Novo, pasta. E eu vou chamar de pasta A. Vou dar um criar, não vou mudar de cor nem nada. O que eu quero que vocês enxerguem é que daqui a alguns segundos, nem precisou terminar de falar, enquanto eu ia terminar de explicar, já apareceu. E é assim que tem que funcionar. Se a sua rede está bem configurada, se você tem uma boa internet, se você seguiu as boas práticas de segurança, conformidade, produtividade, governança de dados, isso tem que funcionar assim, instantâneo. Configurei os aplicativos como o Casemiro me explicou. É para ser rápido, é para ser instantâneo, tá? Claro, aqui a gente tem um cenário de um usuário só, laboratório, você vai ter a empresa com várias pessoas, mas configurando corretamente você vai ter essa mesma experiência, tá bom? Vamos fazer o contrário? Vamos criar uma pasta no ambiente de explorador de arquivos, na máquina, tá? No meu explorador de arquivos do Windows aqui. Olha lá, nova pasta, vou chamar de pasta B. Gente, quando eu começo a criar, ele já começa a sincronizar, olha lá, já sincronizou e já apareceu do lado de lá, pasta B. Maurício Casemiro, porque é a mesma identidade, via browser e sincronizado com a minha máquina. É por isso que é rápido. Agora eu posso jogar arquivo por aqui, arrastar e soltar os meus arquivos aqui, PDF, Word, planilha, o que for. Eu posso jogar aqui, fez de um lado, reflete do outro, tá bom? E a gente está falando só de dois tipos de acesso. Existe este tipo de acesso aqui e tem o meu tablet que está do lado aqui. Porque eu tenho o OneDrive app mobile, onde eu posso simplesmente criar documentos por aqui, criar pastas, editar pastas, apagar pastas, editar documentos, apagar documentos por aqui.
O que eu faço por aqui reflete aqui e aqui também. E o que eu faço em qualquer um dos três, na verdade, reflete nos três. Isto é o real conceito de anywhere, trabalhe de qualquer lugar. Faça em uma interface e as outras instantaneamente serão atualizadas, tá bom? É assim que precisa funcionar para um trabalho efetivo, eficiente, ok? Então aqui você aprendeu de forma muito bacana a criar a sua biblioteca de documentos do OneDrive sincronizando com o seu explorador de arquivos do Windows, tá? E de lambuja, ainda a gente viu como é que fez para sincronizar em uma biblioteca de documentos do SharePoint, de um site SharePoint, que no nosso caso foi a intranet. Uma vez instalado o seu Microsoft Office, vamos abrir pela primeira vez o aplicativo OneDrive Sync. Então aqui em Apps, você busca por OneDrive, já está aqui, ó, porque foi um dos últimos instalados junto ao Office, né? Você pode buscar o OneDrive e clicar nele aqui para abrir ele pela primeira vez. Primeira coisa que você vai notar, na verdade, três coisas de imediato, né? Notificações, que eu já recomendo você ligar. Ele vem para aqui para cima, na menu bar. Aqui ele diz que existe atividade de app em segundo plano, que está integrando ao sistema. Ele é um aplicativo que se integra ao sistema, não só ao Windows, mas ao Mac também. Se você clicar, você vai descobrir isso. Que ele vai te puxar lá para configurações. Olha lá. Provedor de arquivo. Tá vendo? Ó, já liga provedor de arquivo e dá um OK. Aos poucos ele vai pedindo autorizações no sistema. Então aqui, ó, no OneDrive, você vai digitar a senha, as credenciais da sua conta de Microsoft 365 empresarial. Passo a passo agora já para 2026, tá? Eu vou dar um entrar aqui. Ó, já puxou duas outras janelas, está pedindo a senha agora da minha conta de Microsoft 365. Vai pedir MFA no seu aplicativo de MFA, no meu caso Microsoft Authenticator. Tá pedindo agora aqui. Olha lá. Vou inserir 78, vai fazer Face ID, porque é um iPhone. Autorizou. Devolveu a informação lá para o aplicativo. Fechou a comunicação. Bem semelhante como no Windows, tá vendo? Estou no Mac agora. Então, para você ver aqui, ó, sobre este Mac, ele vai mostrar aqui para vocês, tá vendo? M4, já está com o Tahoe 26.1, sistema operacional mais recente, tá? 2025/2026. Então tá aqui, ó, escolha o local da pasta de OneDrive. Então vai ser no meu usuário, que eu estou conectado aqui, vou escolher o usuário local. Pronto, ó. User, avançar. Seu usuário vai ter seu nome, muito provavelmente. Você vai estar conectado já com a sua Apple ID, né? Então vai ter o seu nome lá, de exibição. Vai avançando, ele vai mostrando aqui sobre arrastar e soltar, como trabalhar com ele, trabalhar com o aplicativo móvel, né? Mesmo jeitinho que no Windows, tá, pessoal? Clica aqui em abrir pasta do OneDrive e ele vai abrir o seu Finder, que é o seu explorador de arquivos do Mac. Olha lá. Mesma situação. Vou colocar aqui com pastas mais listadas, tá? E tá aqui a raiz do meu OneDrive for Business sincronizado em nuvem, ó. Tá fazendo o backup da área de trabalho da minha máquina Windows e agora do meu Mac também, tá? Aí vai ter a pasta sistêmica arquivos do Microsoft Copilot Chat, attachment conectado ao Exchange para anexos modernos, tá? Biblioteca de documentos do Windows, pasta imagens do Windows, biblioteca de imagens do Windows, que também está fazendo a backup junto com a área de trabalho. E a pastinha que eu criei, que até agora não joguei fora, teste apagar, tá? Se eu criar por aqui pelo Mac, ele reproduz lá no navegador, nos seus aplicativos mobile do OneDrive Sync, reproduz no Windows. Então, mais uma vez aqui o mesmo conceito de Anywhere, né? Trabalho de qualquer lugar. Quer ver? Vamos pegar aqui o Safari, que é o navegador que a gente está usando. Vamos colocar um side by side aqui, bem básico, só para a gente logar no Microsoft 365.
Aplicativos OneDrive. Aí ele vai para a raiz do OneDrive aqui. Deixa eu expandir para cá. Isso, só para a gente conseguir exibir aqui, ó, meus arquivos. Aí o explorador de arquivos a gente traz mais para cá que ele suporta uma visualização menor suficiente. Tá pedindo para entrar de novo aqui. Pronto. Tá vendo? Ó? Mesmas pastas. O que eu vou fazer com vocês aqui? À direita, eu vou criar pelo Finder, agora que a gente não tinha feito, porque a gente estava no Windows até agora. Tá? Então, pelo Finder aqui, eu vou criar uma nova pasta e vou chamar de pasta criada no Mac. E vou dar um Enter. Vocês vão ver que instantaneamente, exibir mais para cá aqui, ó, coluna. Ó, já foi criada lá do outro lado. Tá vendo? Ó? Pasta criada no Mac há alguns segundos pela mesma identidade. Porque o que importa é o usuário. Como é o mesmo usuário que está conectado, então ele identifica que é a mesma identidade. Tá? Eu vou criar agora pelo navegador, só que agora dentro do Mac, uma pasta também pelo navegador. Então, criar pasta, vou chamar de pasta criada no Safari do Mac. Pelo navegador do Mac. Pode ser o Safari, pode ser o Edge para Mac, Chrome para Mac, tanto faz. Olha lá, Safari no Mac. E já já ela aparece aqui também. Já apareceu, olha lá, pasta criada no Safari do Mac. Percebeu o que eu falei? Precisa funcionar em todos os ambientes rápido e ao mesmo tempo. É por isso que a Microsoft entrega a melhor plataforma de produtividade colaborativa do planeta, porque tem essa eficiência que vocês estão vendo aqui, tá bom? Bem, configurado, agora eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou fechar o Finder, o explorador de arquivos do Mac, e vou vir aqui para vocês verem, ó, que do mesmo jeito que no Windows tem lá na Systray, na barra, na área de notificações ali, tem as configurações, aqui tem, e é bem igual, tá vendo? Tá apresentando aqui como é que você faz drag and drop, arrastar e soltar, botão direito, para você lidar com os arquivos no explorador de arquivos, ó, as sincronias lá ó, aparecendo aqui também, tá? E aqui nas configurações, preferências. Até a interface é muito semelhante como é no Windows, né? Então tá vendo, ó? Aqui em preferências, ocultar o ícone da dock ou não, avisar antes que muitos arquivos excluídos sejam removidos da nuvem, né? Quando ele desconfia, ele fala, epa, tá excluindo muito arquivo, hein? É isso que ele faz aqui no Mac, né? Se você tenta excluir pelo Mac, pela sincronia com o Finder. Salvar as capturas de tela no OneDrive, isso é legal, eu vou habilitar. Né? Então, de repente, as capturas de tela que eu faço aqui no meu Mac, eu já gosto que vá para o meu OneDrive, porque se for uma coisa importante, né? Geralmente aparece um comprovante de pagamento, um dado que eu não quero perder, eu quero printar para não perder, para conseguir depois fazer, inclusive, a contestação, né? Conseguir provar que aquilo aconteceu. Aqui a print, estou te mostrando. Então, eu gosto de salvar diretamente no OneDrive, isso fica já backupado na nuvem, tá? Arquivo sobre demanda, tá vendo? Ó? Conta, ó lá. Biblioteca de documentos principal já sincronizada, tá? Comportamento de rede, limita ou não limita, também tem a possibilidade aqui. E sobre a versão de OneDrive, tá? Como é que eu sincronizo? Vamos lá. Do mesmo jeito que eu sincronizei biblioteca de documento. Não é nem para ter fechado, né? Mas vamos abrir de novo aqui, não tem problema. De SharePoint agora, né, diferente de SharePoint no Windows, eu também quero sincronizar a partir do Mac com vocês. Vamos lá. Aplicativos. SharePoint, já vai estar por aqui ele, mais facilzinho, senão eu vou em todos os aplicativos. Aí ele vai para aquele lugar que eu falei para vocês que ainda não é SharePoint, mas é um lugar de comportamento de acesso. Como eu tinha acessado pela primeira vez a intranet, até mudei de nome, né, de Communication Site, porque era o template, para intranet, já está aparecendo aqui. Agora sim começa a servir, essa área começa a servir para mim. Maravilha, entrei na minha intranet, eu vou para a biblioteca de documentos da intranet e o que eu disse para vocês anteriormente? Sincronize a partir da raiz. Agora já tem duas pastas criadas lá, pasta A e pasta B, tá? Eu vou na raiz, já estou na raiz, venho aqui nas ferramentas de biblioteca, nessa barra de ferramentas e peço para sincronizar. Olha lá, permitir, vai puxar o aplicativo, puxou, já está carregando. É muito engraçado porque tanto no Windows quanto no Mac, ele aparece e some. Porque ele está já sincronizado quando isso acontece. Olha lá. Agora eu tenho OneDrive
Vision Share Tecnologia, que é o meu OneDrive pessoal, nominal, individual, 1 TB pro Casemiro aqui, na Vision Share Consultoria. E eu tenho, ó, bibliotecas, onde eu também tenho uma pasta com um prédiozinho comercial mostrando que é intranet documentos. Olha lá, é SharePoint. Aí eu tenho pasta A e pasta B. Criei aqui, reproduz lá, criei aqui, reproduz aqui. Editei aqui, reproduz lá, editei aqui, reproduz aqui. Deletei aqui, deletou lá, deletei aqui, reproduz a deleção aqui também. E nos dispositivos móveis, em que você também tem sua conta de Microsoft 365 conectada e seu aplicativo do OneDrive App Sync, que sincroniza, não podemos esquecer, bibliotecas de documento do OneDrive pessoal, OneDrive for Business e bibliotecas de documento do SharePoint, tá certo? Dúvidas, deixa aqui abaixo da videoaula, que eu olho, tá bom? E respondo sempre que vocês postam lá. Pode colocar código, pode colocar dúvida em si, pode colocar print, que é bem bacana quando você coloca print, que eu consigo entender melhor uma mensagem de erro, alguma coisa, e a gente vai trabalhando juntos, tá? Lembrando que as aulas abertas, esta aqui será uma aula aberta do meu treinamento de OneDrive e o meu treinamento de SharePoint. Ué, por que você vai colocar uma aula em 2 cursos? Porque essa aula abrangeu uma feature, um recurso que tem nos 2 produtos. O produto OneDrive, porque a gente falou de biblioteca de documentos do OneDrive for Business, e envolveu a biblioteca de documento do SharePoint. Então a aula vai para os 2 lugares, tá bom? E ela é uma aula aberta, uma aula de degustação, ou seja, aulas que eu coloco também lá nas minhas playlists abertas do meu canal do YouTube, para que você, aluno em potencial, que ainda não é aluno efetivo, né, você tenha a constatação da qualidade do treinamento audiovisual, da proficiência do instrutor, do know-how do instrutor. Simplesmente você pode olhar para minha didática e falar: eu não gostei não da didática do Casemiro, hein? Não vou comprar o curso. Como é que você vai fazer essa comparação? Como é que você vai ter essa certeza? Ou o contrário: Casemiro, adorei sua didática, eu quero comprar o seu curso completo, com todas as aulas. Como é que você vai conseguir constatar isso aí? Né? Através das aulas de experimentação, as aulas de degustação que eu deixo abertas e coloco lá nas minhas playlists no meu canal do YouTube para que você possa experimentar, tá certo? Isso eu faço em todos os meus cursos. Às vezes eu coloco bastante no primeiro módulo, no segundo módulo não tem tanta aula aberta, aí só é aula fechada mesmo, tá? Às vezes eu abro também para aulas abertas em todos os módulos, depende do curso, tá bom? Depende de muita coisa, na verdade, né? Do tipo de aula que eu tô dando, se é mais teórica ou se é mais prática, se é algo realmente com nível de informação maior, não dá para abrir, aí eu tenho que deixar fechada, tá? Mas o bom é que sempre tem alguma coisa para você ir acompanhando e experimentando e ter certeza de tomar sua decisão aí de adquirir o curso completo, tá? As aulas são atualizadas, tanto as abertas quanto as fechadas, tá? Frequentemente. Para os cursos que estão na plataforma, eu vou gravar até o final do ano todas as aulas dos que estão lá, e para o próximo ano agora de 2026, perdão, eu vou estrear mais cursos novos, tá bom? Só terminar esses, atualizar todas as aulas que já se tornaram defasadas, porque a gente está falando de um produto de tecnologia, atualiza com muita frequência, a Microsoft sempre está lançando novidade. Então eu vou lá de novo na primeira aula do primeiro módulo e começo a atualizar todas as aulas, tá bom? Então até final do ano, até 31 de dezembro de 2025 agora, todas as aulas postadas de todos os cursos e todas as aulas atualizadas. Todas as que devem ser atualizadas serão atualizadas. Para a gente começar 2023 fresquinho, com curso saindo do forno aí, todos nós juntos, tá ok? Muito obrigado por ter assistido a mais esta videoaula e até a próxima.